Filosofia na literatura. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog O Que Vi do Mundo. Hoje eu vou comentar alguns livros de literatura feitos por filósofos, né? Temos filósofos como autores, e aí se a gente tem um filósofo que faz literatura, a probabilidade de ter filosofia na literatura dele é altíssima. E também livros de não filósofos, né? Literatura de não filósofos, mas que ainda assim tem filosofia ali, algum princípio filosófico de algum filósofo. Estou fazendo esse vídeo atendendo ao pedido do James Thiago. Não é a primeira vez que eu faço um vídeo sobre encomenda dele, né? Ele me propõe coisas que eu acho interessantes, possíveis, né, para eu fazer e tal. Aliás, assim, sempre que vocês me propõem coisas que são possíveis para mim, possíveis considerando meu tempo, possíveis porque eu já tenho coisa aqui, já li a respeito, eu sempre procuro atender. Quando eu não atendo, gente, porque para mim é inviável em alguma medida. A gente tem aqui Sartre, Jean-Paul Sartre. Aqui nas minhas mãos eu tenho A Náusea, sobre o qual eu já fiz vídeo, e tá aqui. Outro dele, que eu também tenho, já fiz vídeo, é Entre Quatro Paredes. Vou deixar aqui. Essa edição aqui está em francês. O Sartre é o filósofo do existencialismo, né? A obra dele filosófica mais famosa é O Ser e o Nada. Não li essa obra ainda, mas o existencialismo de Sartre eu conheço. Segundo o existencialismo, nós somos o que somos a partir da nossa existência. Não há uma essência pré-estabelecida. Quando a gente nasce, não tem um modelo ao qual nós somos semelhantes. Fala que o indivíduo nasce assim, a gente nasce zerado e a gente é no que a gente se transforma depois, né? E depois a gente vai se construindo, né? A partir da existência, daí o existencialismo, que nós nos tornamos o que nos tornamos, sem o molde prévio, sem questões prévias. É óbvio que essa teoria é totalmente oposta ao mundo das ideias de Platão. E nessas duas obras, não vou comentar, senão esse vídeo vai ficar gigante, mas eu fiz vídeos, né, para as duas. E aqui a gente percebe o existencialismo de Sartre. E ao ler essas obras aqui, a gente percebe, a gente vê essa teoria permeando as narrativas dessas duas obras. O outro que eu vou citar, também em francês, é o Voltaire. A obra é Cândido, um dos livros mais engraçados que você poderá ler na sua vida. O Voltaire, ele é filósofo, um filósofo iluminista. Eu gosto mais da literatura dele do que da sua moral, né? Do pensamento filosófico dele, digamos assim. Porque ele é um filósofo iluminista que diz, olha, não há recursos para todos, não há propriedade para todos. Então, uns vão ter que ficar de fora mesmo, né? E a gente pensando que ele é um iluminista, e os iluministas faziam aquele discurso de todos devem ter direito a tudo, é aquela questão de todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros, né? Quando os iluministas estão falando todos, eles estão falando todos os burgueses, né? Aqui a gente tem o Cândido, esse nome não é por acaso, né? Cândido ou otimismo, que é uma figura, uma personagem que faz sátira ao que o Leibniz disse, que nós vivemos no melhor dos mundos possíveis. Faz sátira por quê? Porque acontecem as maiores catástrofes, as maiores desgraças e a criatura se mantém cândida, né? Com esse otimismo infantil até. Ou ingenuidade, porque tem uma dificuldade de interpretar a sua realidade. E continua sempre muito otimista, apesar de tudo. Outro francês, Diderot. Aqui eu tenho o livro A Religiosa. Aqui temos mais um iluminista. Aqui é a história de uma moça burguesa, que acho que do século XVIII, a Suzanne, ela foi mandada para um convento porque ela era um membro da família que eles não sabiam resolver. Então, assim, a mãe se casou de novo e ela representava o filho do outro e tal. Então, ela foi mandada para o convento, né? Ela acabou sendo um problema. Ela não tinha vocação religiosa, porque, na verdade, ela estava indo para um convento para resolver um problema familiar, né? Ela era o problema para a mãe dela. E aí ela era passada de convento em convento, sofrendo todos os tipos de abuso, assédio, inclusive sexual, em diferentes conventos.
e ninguém resolvia a situação dela. Então, assim, a religiosa, na verdade, é um título irônico, ela não era religiosa, ela foi metida em instituições religiosas onde sofreu ali os maiores distratos, enfim, toda aquela doutrinação de apequenamento da pessoa, né? Que quem tem o poder de instituir o real, quem tem autoridade para fazê-lo, normalmente não se intimida ao exercer esse poder. O Diderot é um dos iluministas, e a gente sabe que os iluministas, eles desceram o rei na igreja. Então, eles estão indo contra tudo que era medieval, todo o domínio da igreja. E ele faz essa obra para quê? Para evidenciar a hipocrisia das instituições religiosas e tal. Aí, claro, é uma burguesa vítima de uma instituição religiosa. Um outro grande, talvez dos meus preferidos, que eu quero citar é o Camus. O Camus escreveu de romance O Estrangeiro, sobre o qual tem vídeo, A Peste, sobre o qual tem vídeo, e a obra filosófica dele, o ensaio filosófico mais relevante é O Mito de Sísifo. Eu tenho vídeo Que Esperar de Camus, um dos vídeos mais vistos aqui. Camus, ele é um filósofo que produziu bastante literatura. Eu estou mostrando aqui apenas 2 dos livros dele, mas escreveu peça de teatro. O Camus, ele é um filósofo existencialista. Ele era até amigo de Sartre, mas depois os dois se desentenderam. Ele era comunista, depois também abandonou o comunismo. A gente percebe uma descrença dele nas instituições, nas ideologias, mas não é pessimismo. Ele, inclusive, ele é ativista político, assim, durante a resistência francesa e tal. E a gente percebe claramente o posicionamento filosófico dele aqui em A Peste. A figura do Dr. Rieu, ao lidar com a peste, é o posicionamento filosófico do Camus. Ou seja, a nossa atuação pode até não resultar numa grande diferença para a humanidade, talvez não mude a realidade de muita gente, mas a gente tem que fazer pela nossa consciência, pelos nossos princípios, né? Isso, né? Você seguir os seus princípios morais. Se você fizer a diferença para um, não é pouca coisa. E aqui o Mito de Sísifo, se você quiser entender melhor Camus, né, a sua filosofia, tá aqui, principalmente isso aqui. E essa obra é boa porque ele analisa muitos romances, ele analisa personagens de romances de Dostoiévski, como Kirillov, aquele de Os Demônios que comete suicídio. Só para vocês terem uma ideia, essa obra começa assim, ó. Só existe um problema filosófico realmente sério, o suicídio. Julgar se a vida vale ou não vale a pena ser vivida é responder à pergunta fundamental da filosofia. E é por isso que depois ele comenta lá o Kirillov, né, que se suicida. Não é um suicídio por desespero, mas é um suicídio moral até, ideológico. Agora eu vou partir para os não franceses. Nós temos aqui a Utopia de Thomas More, que é inglês, século XVI. Ele era amigo do Henrique VIII. Ele cria utopia. A palavra utopia vem desta obra aqui, que significa um não lugar, algo que não existe. A gente está aqui no contexto em que a burguesia já está com muito poder econômico, e a gente está no contexto também de monarquias absolutistas. E o acúmulo capitalista já está suscitando reflexões. Essa não é a primeira obra a tratar deste tema. A gente também tem a Cidade do Sol do Campanella. Então, essas 2 obras tratam de quê? Um lugar em que o que é valorizado não são as riquezas. Então, o ouro é utilizado para, sei lá, criança brincar. É claro, é uma crítica à sociedade capitalista. Então, tudo que é valor na sociedade capitalista passa a ser um não valor, algo a ser desprezado nessa sociedade ideal. São lugares em que a gente percebe um princípio comunista ali de um bem comum, né? Comunismo vem de comum, ou seja, não há diferença social, né? Os bens são distribuídos de maneira igualitária e tudo mais. Ou seja, não haveria uma obra como essa se não houvesse capitalismo, né? Obras assim só surgem por conta de um capitalismo selvagem, feroz
que já está sendo formatado. A gente está aqui no contexto das colonizações nas Américas, né? Então, riqueza indo para lá, as cortes europeias se fartando com os nossos metais. Então, essa é a realidade aqui do momento. Então, assim, é a literatura? Por quê? Porque aqui é uma ficção. E a gente está falando de um filósofo que escreveu essa ficção, assim como o Campanella. Tá? A gente pode pensar num outro filósofo anterior a esse, que é o Platão. A República de Platão também. Aqui a gente tem o mito da caverna. É uma ficção. Imagino que todos conheçam o mito da caverna, né? Então, pessoas trabalhando dentro de uma caverna, aprisionadas lá. E nesta caverna, as pessoas só viam as sombras, elas tinham as sombras como realidade, era a realidade que elas conheciam. Um se liberta desses grilhões e vê a luz real lá fora, ou seja, ele vê a realidade, não a sombra do que é real. Porque nessa alegoria da caverna, tem uma luz que entra pela entrada da caverna que projeta sombras, e os prisioneiros só estão vendo sombras. Esse que se liberta vai para fora e vê a luz real. Volta para contar aos colegas aprisionados que aquilo que eles estão vendo não é a realidade. Tem uma realidade melhor lá fora, que eles precisam se libertar e tal. Porque o Platão fala, esse que sai e quer mostrar a realidade para os outros é o filósofo. E o que acontece com ele? Os aprisionados matam o filósofo. Por quê? Porque eles não conseguem lidar com a realidade que eles desconhecem. Então a gente tem aí mais uma ficção que nos faz pensar, né? Platão, é claro, ele exalta o papel do filósofo. Se a gente trouxer isso para a nossa realidade, a gente vê muitas situações semelhantes, né? E olha que Platão já tem muitos séculos, né? Então está nos ensinando até hoje. Nietzsche. Assim falou Zaratustra. Aqui é uma ficção, mas é uma ficção que é menos palatável que as outras que eu mostrei até agora. Então, assim, muita gente quer começar a ler Nietzsche por essa obra, eu não aconselho, porque aqui é uma obra mais madura do Nietzsche, e o Nietzsche não é um filósofo fácil. Então, assim, é melhor vocês começarem por outras obras para tentar ir acompanhando o pensamento filosófico dele, do que começar por essa. Aqui a gente tem o Zaratustra, que é um ermitão que vive lá isolado e tal, depois desce para a cidade e começa a profetizar muita coisa. E ele começa a analisar questões, dados da existência e tal, com a sua sabedoria de ermitão. Ou seja, uma pessoa que se isolou e conseguiu um distanciamento que o possibilitou ver melhor a forma de viver dos outros. Embora este seja uma ficção, e por isso a gente entende como literatura, esta obra do Nietzsche, O Nascimento da Tragédia, está muito mais próxima da literatura que a gente conhece, porque aqui ele faz análise literária, né? Então, tá falando da tragédia grega e tal, porque ele era professor de filologia e tal, né? E ele era especialista em estudos gregos, lia grego no original, inclusive. Para pensar em Nietzsche e literatura, eu sugiro essas duas coisas, uma de análise literária, e aqui a gente também já vê muito do pensamento de Nietzsche, mas é uma coisa bem introdutória, pensando em filosofia, não é introdutória pensando em literatura. E o Zaratustra, que já exige mais da gente, mais sobre Nietzsche, né? Conhecimento mais consistente sobre Nietzsche. Um outro que não é filósofo, mas tem filosofia aqui, é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. O que tem de filosofia? Que um dos princípios do Parmênides sobre leveza e tal. A gente está aqui na Tchecoslováquia, durante 68, a gente tem aqui o romance do Tomás e da, esqueci o nome, Teresa, que era para ser uma coisa leve, inclusive, mas aí há um envolvimento emocional e essa leveza se torna insustentável. Então, a gente tem princípios físicos que explicam questões emocionais, ou pelo menos são relacionadas a questões emocionais, num ambiente altamente político de ocupação lá da República Tcheca, a Primavera de Praga e tudo mais. E aí eu disse para vocês que ia fazer referência a outros
filósofos que escreveram literatura, mas eu não li, não tenho. Um deles é Simone de Beauvoir. Da Simone de Beauvoir eu só tenho A Mulher Desiludida, que eu não li ainda. Vocês acreditam que eu ainda não li Simone de Beauvoir? Eu não li O Segundo Sexo? Ah, que falha. Falha de formação, mas tem que dizer a verdade, né? Então aqui temos a literatura de uma filósofa feminista, né? Que são 3 contos, parece. Ainda não li, infelizmente, não li nem literatura e nem não ficção dela, então não sei dizer o que mais. Um outro que eu já li, li não ficção, mas não li ficção, é o Rousseau. Aqui eu tenho da desigualdade entre os homens, mas já li também Contrato Social, pelo menos parte dele, e ele escreveu um romance que se chama Heloísa. Se não foi isso, eu deixo escrito aqui. Eu só achei para baixar, mas baixei, não estava querendo ler e-book, porque ele é bem grandinho, eu acabei não lendo. Mas eu não achei, se alguém souber dele impresso, me avisa que eu quero comprar. E aí tem outros que eu nem tenho, nem nunca li nada, mas eu sei que são filósofos e também fizeram ficção. Schlegel, que é alemão. Santo Agostinho também escreveu Cidade de Deus e tal, um grande filósofo aí do catolicismo. Então, do Santo Agostinho eu tenho Confissões, não li ainda, eu li partes dele, não essa edição, é claro, que está no plástico, mas não li nem a obra completa, esta obra completa, e nem li o que ele fez de literatura, Cidade de Deus, mas fica aí a indicação. Você tem bastante coisa, se vocês conhecerem outras obras de ficção de outros filósofos, ou obras de literatos com princípios filosóficos, me indiquem, porque aí eu atualizo, né? Porque aí eu atualizo o tema fazendo um outro vídeo. Muito obrigada por assistirem. Beijos e